Então aqui eu estou trabalhando com os discos na face vestibular. E a gente tem 3 inclinações da face vestibular. Uma inclinação gengival, então eu já trabalhei com a inclinação gengival com a multilaminada. Uma inclinação indo em direção à aresta vestibulo-incisal. E só depois eu vou para a área de transição. Eu vou ter 2 áreas de transição. Então, como eu disse para vocês, a gente começa reconstruindo um dente, né, uma faceta pela aresta vestibulo-incisal. Neste caso, a aresta vestibulo-incisal já estava posicionada, o dente já estava na mesma altura. Eu só tive que alterar o volume. Então, quando eu vou trabalhar com o disco nessa posição, se eu não vou alterar a posição da aresta vestibulo-incisal, o disco vai preparar até onde? Até chegar na área dental. Quando eu vou fazer uma faceta em dente anterior, eu não uso uma guia para reconstruir. Essa mesma guia ela vai ser meu anteparo para finalizar o preparo e levar novamente a aresta vestibulo-incisal para onde eu comecei construindo. Então, por onde você começa construindo é onde você termina também na área do acabamento e polimento. A área livre de terço médio, eu vou trabalhar com disco em 2 inclinações. Então, da transição da faixa incisal para o terço médio, trabalho nessa inclinação. E o contrário, o disco vai estar inclinado, voltado para a área gengival, terço médio. E a finalização da face vestibular, é sempre bom trabalhar com uma borracha de granulometria mais grossa. Eu não estou buscando brilho, não estou buscando lisura, eu estou buscando agora ajustar talvez alguma linha que eu tenha deixado com o disco. Às vezes você não prepara o disco, fica uma linha bem marcada, é isso que eu estou tentando apagar com essa borracha mais granulosa. Então, a American Wear tem esse sistema de 3 passos, passo azul mais grosso, né, vai desgastar mais, passo marrom intermediário, e o último passo é a última borracha que eu utilizo, depois de toda a parte de textura e anatomia secundária e terciária. Depois que eu faço o preparo de toda a anatomia primária, eu gosto sempre de marcar toda a vestibular com um carbono dessa forma. Porque o que eu posso fazer agora? Eu posso identificar as áreas de anatomia secundária que eu estou preparando e saber exatamente aonde a borracha passou ali naquela área. Então, neste momento, eu estou posicionando o quê? Fala, Jota, beleza? Estou posicionando 3 lóbulos e 2 fossas. Lóbulo mesial, lóbulo distal, lóbulo médio, 2 fossas entre eles. Como que eu estou fazendo isso? Ampliando a área entre esses lóbulos, ou seja, estou criando as fossas. Vocês vão ver que, diferente de alguns métodos que vocês têm visto, ao invés de eu aprofundar na área da fossa, nós vamos trabalhar evidenciando as áreas que são mais altas. Quando a gente faz um desenho, o que a gente faz? A gente não começa pintando o desenho, a gente faz o contorno, é isso que a gente vai fazer na hora da textura. A gente vai criar o contorno limite de um dos lóbulos, contorno limite de outro do lóbulo, e por assim em diante, até eu ter a área final para preparar e criar toda a texturização. Essa é a borracha de primeiro passo do kit Ultra Gloss, tá? Uma borracha grossa. Essa borracha já vai criar um pouco de textura terciária se eu fosse utilizar ela como uma borracha de último passo, por exemplo. Por quê? Porque ela é muito grossa. Então, se eu quero tirar mais volume, essa é uma borracha ótima para fazer isso. Tá? Vou lá, vou preparar nessas áreas entre os lóbulos, e só então agora eu vou trabalhar com a parte de microtextura. Eu criei o posicionamento desses lóbulos, é um dente que não tinham lóbulos tão evidenciados quanto esse do manequim que a gente vai utilizar, mas de qualquer modo eu criei esse posicionamento. Agora, entre essas regiões de lóbulo, na região das fossas, que nós vamos criar a parte de anatomia secundária. Se vocês notarem esse desenho, ele não tem o que vocês costumam ver por aí, que é um triângulo na área da fossa. Por quê? Porque não existe, eu nunca vi, não sei. Só vi nas facetas ninjas do método FGM, de resina composta. Tá? Não existe forma matemática amarrada no natural, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou copiando o que eu tinha de referência antes de colar essa resina aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês no final. Eu peguei a fotografia inicial e trouxe todo o desenho do posicionamento de algumas microvertentes. Ó, por exemplo, vou ampliar aqui. Ó. Estão vendo que tem um espacinho no meio aqui, certo? Esse espacinho vai ser vazio. Aonde o lápis está marcando vai ser uma área mais alta.
Então eu vou desenhar o movimento desta área mais alta, deste contorno, e dentro daquele espacinho a gente vai fazer um preparo com uma borracha. Para fazer isso, eu preciso de uma borracha fina. Então essa borracha fina, ela vai transitando o caminho por onde foi delimitado. Dá para trabalhar com ponta diamantada sobre resina? Ô Bruno Reis, dá para pôr ponta diamantada na resina composta? Vai estragar a resina? Não, não vai. Você pode pôr sim, né? Só que precisa tomar cuidado, como tudo na vida, certo? Se você trabalha com alta rotação, não tem um motor elétrico, tá? Que a maioria dos clínicos hoje não tem um motor elétrico, vai ser muito difícil você trabalhar com essa alta rotação para fazer uma anatomia tão refinada, né? Então, por isso que é pensado em falar assim, poxa, tenta evitar utilizar a diamantada, mas não quer dizer que você não possa utilizar. Você pode utilizar e deve utilizar em vários momentos, só que tenta controlar a velocidade. Acabamento e polimento, texturização de superfície precisa de controle de velocidade. Muito controle de velocidade. Ah, eu ouvi dizer que precisa usar água para refrigerar. A água ajuda a refrigerar, mas você pode refrigerar só com o controle da velocidade, o controle da pressão. Eu não uso água, eu consigo bons resultados. Ah, eu sou diferente? Não, eu controlo a pressão, controlo a velocidade. Mas eu prefiro usar água. Ótimo, você vai lubrificar um pouco mais e vai ter um pouco mais de controle. Não há problema algum. Não utilizem óleo mineral, esses tipos de coisas sobre a superfície dental na hora de fazer acabamento, polimento, textura. Quer usar alguma coisa para lubrificar? Usa água. Mas sempre que eu usar água, eu vou deixar de enxergar. Vejam que no percorrer da broca já começa a aparecer um pouco essas vertentes mais delimitadas, ó, tá vendo? E a anatomia secundária, a anatomia terciária, ela não para no terço médio do dente. Não é um cone que vai até o terço médio do dente. Provavelmente ele vai até a área gengival, em muitos casos. Então, por isso a fotografia é muito bom para isso. Essa é a borracha de segundo passo, então, do ultragloss, e aqui é a borracha de último passo do Duragloss. Então, diferente do ultragloss para o Duragloss, é a parte do abrasivo da borracha. Tá? Enquanto um trabalha com carbeto, o outro trabalha com diamante. Tá? Por isso as borrachas com diamante elas são mais duras. Por isso que o Duragloss ele é um pouquinho mais dura. Por isso que o Duragloss está mais indicado para eu trabalhar com a texturização em áreas mais finas, em áreas menores. Vocês podem ver o tamanho dessa ponta. Ó. Só depois que eu trabalhei então com a parte de anatomia secundária e terciária que a gente vai para a fase de alto brilho. Fase de alto brilho eu gosto de ir direto para espiral de último passo. Então a gente utilizou o primeiro e segundo passo nos passos de correção de forma primária, para depois utilizar esse último passo aqui. E esse é o resultado, só com a espiral. Lógico, todo esse passo de borracha, mas o passo final só com a espiral. Gosto de utilizar pasta, o importante é ser feliz. Tá? Procure utilizar pasta, então, depois de fazer a texturização secundária, antes da fase da borracha. Tá? Porque pasta diamantada, ela tem um pouco de óleo, isso pode te confundir no final. Às vezes você deu o polimento, ficou legal, a pessoa voltou 2, 3 dias, está fosco. Por quê? Não trouxe brilho. Pasta diamantada, no meu entender, ela funciona muito bem para trazer lisura superficial. Mas ela funciona muito pior do que uma espiral dessas daqui, somente ela no último passo. Tá? Vejam o condicionamento, a condição que eu tenho numa vista lateral. É uma anatomia sutil, né? Mas não é aquela anatomia que você vê só aqueles cones entre os lóbulos. Né? É uma anatomia que vai já lá próximo da vertente, é uma outra anatomia menor, um pouco mais distante. E essa é a característica inicial do dente. Tá? Observem bem a fotografia, que ela vai alterar para a restauração que eu fiz, e vejam o posicionamento de luz e de sombra, como ele tem continuidade com o dente que agora foi restaurado. Alguém já foi na monga? Sabe a monga, a macaca lá, que era uma macaca, o negócio? Aqui é a transformação da monga. E entre a monga agora.
é muito parecido, né? Não, obviamente não está igual. Se fosse igual, estava lá em cima, né? Mas ficou muito parecido. Então, por isso que a referência deve ser sempre o que você tem de mais divino para copiar. Então, tenho ali o que Deus me mostrou, que era o dente da base. Beleza, fotografa, risca, utiliza um papel, busca toda essa referência para você conseguir depois transcrever isso para o seu caso. Tá? O Thiago Toboni, ele fala muito isso. Vai fazer uma restauração em dente anterior, desenha o dente. Desenha a sua estratificação, escreve ela. Ó, aqui tem um laranja, aqui tem um azul, aqui tem um branco. Puxa, aqui está mais cromatizado, aqui tem uma mancha. Aqui eu vou ter que preparar um pouco mais, um pouco menos. Essas anotações vai fazer com que você trabalhe muito mais com um protocolo correto.